Pessoal, muito boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todo mundo que está acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes, sintam-se abraçados. Como é de nosso costume, de início, vamos elevar o pensamento a Deus, buscando nele a paz, a harmonia, a tranquilidade. Rogando ao alto que todos nessa noite possamos ter o coração aberto e a mente apta a assimilar os estudos que a doutrina espírita nos oferece. Estudos esses que nos libertam, que nos mostram a vida de maneira mais dilatada e que reforçam aquela ideia, aquela lição que a doutrina nos dá, de que a vida dentro e fora da carne é solidária. Que nós estamos provisoriamente envergando um traje de carne. Porém, não somos esse traje de carne. E embora nele estamos em contínua ação de intercâmbio com aqueles nossos irmãos que já abandonaram esse traje através do processo natural do desencarne. Que nessa noite, essas lições que ora estaremos mostrando, possam fazer com que a nossa mente esteja cada vez mais voltada à espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Pessoal, na semana anterior nós começamos o nosso curso de passe e abordamos alguns aspectos relacionados ao histórico dessa técnica, que é uma técnica antiquíssima. Nós vimos isso e repassamos ao longo de alguns slides aquelas questões atinentes à utilização da energia do corpo, a energia do espírito em prol daqueles que sofrem. Nós estudamos e aprendemos que o processo é antiquíssimo, que não é criação da doutrina espírita, que vem desde a época dos Atlantes, passando aí por inúmeros indivíduos que estudaram, que aplicaram, de formas talvez um tanto quanto diferentes àquela que nós aplicamos e estudamos aqui no âmbito da doutrina espírita. Porém, em todas elas, o que a gente vê? A utilização dessa energia em prol do ser humano. Vimos isso, inclusive, as descobertas mais atuais no campo da ciência. Abordamos a questão da física, vimos o quanto que a doutrina espírita, à medida que a ciência vai progredindo, o quanto que ela vem sendo confirmada nos seus postulados pela ciência. E hoje nós falaremos alguma coisa a respeito do espiritismo e a questão dos fluidos. E é sempre bom ressaltar, né? Quando nós falamos em fluidos, aqui nós devemos entender o aspecto energia. Ah, mas você vai continuar a falar fluido, Daniel? Eu vou. Porque é uma palavra consagrada pelo uso. Todos nós, dentro do ambiente espírita, nós falamos em fluido magnético. Nós falamos, o sujeito ali tem um bom fluido. Aquela outra pessoa lá tem um fluido ruim, negativo. A gente se entende muito bem nesse aspecto. Mas por que Kardec não falava em energia? Vimos isso na sexta-feira passada. Kardec não falava em energia porque essa palavra não estava em voga naquela época. Os estudos relacionados à química e à física estavam começando a avançar. E tudo aquilo que escoava, Kardec, assim como os cientistas de sua época, taxava de fluido. Então a água era um fluido, o gás era um fluido,
a energia elétrica era um fluido, o magnetismo era um fluido, e a energia que extravasava do ser humano também era um fluido. Hoje em dia, o mais correto a se falar é energia. Quando Mesmer falava do fluido animal, do magnetismo animal, ele estava falando de uma energia. E Kardec, obviamente, como foi magnetizador por 35 anos, ele adotou esse conceito de fluido magnético. Nós vimos que com Mesmer, inúmeras sociedades que estudavam e empregavam a fluidoterapia começaram a surgir em vários países. E na França, especificamente em Paris, inúmeras delas. Allan Kardec, por volta dos seus 20 anos de idade, passou a fazer parte de uma sociedade mesmeriana, fundada pelo Barão de Potet, que foi, por sua vez, discípulo direto de Franz Anton Mesmer. Aí está a ligação, o elo de ligação entre o mesmerismo e o espiritismo. Não é à toa que Kardec abraçou essa ideia, verificando inclusive o quanto que os espíritos falavam a respeito dessa energia que transborda do ser humano e que é uma chave para inúmeras explicações, conforme a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, na questão 555, em que ele fala o seguinte: o conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que a bem dizer formam uma única coisa, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então ali coloca Kardec espiritismo e magnetismo como ciências irmãs e, na verdade, no fundo, são uma única coisa. Ele fala mais, aqui, na Revista Espírita de março de 1858, magnetismo preparou o caminho para o espiritismo. E o rápido progresso dessa última, espiritismo, se deve incontestavelmente à divulgação, ao espalhamento das ideias da primeira, que é o magnetismo. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto. Poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Então não dá para você falar de espiritismo sem falar de magnetismo, não é? São ciências irmãs e a doutrina, vamos dizer assim, adotou o magnetismo e é por isso que ele é muito empregado aí no nosso meio. Bom, magnetismo, energia, qual que é a origem da energia que vem do médium? Quando um passista está ali na câmara de passe, deitando as energias no paciente, de onde que ele tira aquela energia? De onde ela vem? Qual a fonte dela? É isso que nós vamos passar a ver a partir de agora. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão de número 33, vem a pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ali Kardec estava falando de uma matéria elementar, de algo que os espíritos estavam falando que daria origem a tudo que existe no universo. Vem a resposta: sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aqui, os espíritos da codificação antecipam em décadas descobertas que a física foi realizar somente do século XX, ao longo do século XX em diante e até nos dias atuais. Porque aqui eles falam a respeito de algo que é elementar, algo que é básico, algo que dá origem a tudo que existe no universo. E eles batizaram esse algo de fluido cósmico universal, FCU. Está dando isso aqui toda hora, viu? Tem que dar uma atualizada nesse aparelho aqui. Bom, o que seria esse fluido cósmico universal? Gente, uma energia. Uma energia presente no universo como um todo. De onde que vem essa energia? Poxa, basicamente a gente pode dizer que essa energia vem do próprio, do próprio Criador, do próprio Deus.
É Deus quem produz essa energia que permeia a todo o universo. Quando Paulo de Tarso nos disse que nós nos movemos em Deus e nele estamos tal qual um peixe está no oceano, de modo intuitivo, o grande apóstolo da gentilidade estava falando dessa energia, de modo indireto. Essa energia que dá origem a todas as formas materiais e energéticas. Mas tudo, Daniel, sim, tudo. Se você for pensar, por exemplo, naquela parede, na tinta que está ali presente, nos tijolos, se você pensar naquela cortina, se você pensar na luz que está saindo ali do celular que está filmando ali, se você pensar no nosso corpo físico, qualquer coisa que você possa pensar, à exceção de Deus e do Espírito, é composto pelas inúmeras transformações e pelas inúmeras combinações do chamado fluido cósmico universal. Tanto que, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec fala a respeito da chamada Trindade Universal. Nossa, lá fala então da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Não, dessa maneira não. O que fala dentro da doutrina espírita é de uma trindade composta ali por Deus, Espírito e matéria. Sendo que por matéria nós podemos entender tudo aquilo que vem das transformações incessantes do fluido cósmico universal. Inclusive aquilo que a gente considera como sendo energia também. Seria basicamente isso que constitui tudo aquilo que nós conhecemos. Já está abrindo ali. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o esqueminha, e nesse esquema mostra muito bem para a gente como que fica essa questão. Nossa, mas você falou que a ciência vem confirmando pouco a pouco essa ideia? Mas eu ouço ali no jornal, eu vejo ali nos livros, acompanho na internet, gosto da ciência e nunca vi um cientista falar em fluido cósmico universal. Realmente, os cientistas de hoje não vão falar de um fluido cósmico universal. Mas eles falam a respeito de uma matéria primordial. Eles falam, por exemplo, que tudo que existe vem dos chamados quarks, que por sua vez, segundo as ideias mais atuais, são compostos por objetos unidimensionais denominados de cordas. Eu até já tinha antecipado isso para vocês na sexta-feira passada, quando nós falávamos acerca das teorias mais atuais. Nós falamos da chamada teoria de tudo. Teoria de tudo é. Existe uma teoria que unifica tudo aquilo que a física fala. Que unifica a questão da teoria da relatividade e unifica, junto com ela ali, a questão da chamada mecânica quântica. Não foi? Só um segundinho, pessoal. Está dando tilt aqui no computador. Agora foi. Ali, ó. Obrigado, viu, Hilton? Ó, se a gente for ver aqui, ó. Tu não engatinhasse, não. Que energia, hein? Você viu? E eu não tenho a capacidade de fazer isso. Já foi. Ó, então aqui nesse esqueminha ficou bastante claro. Deus como sendo o Criador, a inteligência suprema. Ele criando o espírito, que é o aspecto fluídico, etéreo, a inteligência secundária. E o fluido cósmico como sendo o princípio material, criando tudo o que existe. Ali está a matéria bruta, mas a gente poderia acrescentar também a própria questão energética da coisa, como sendo magnetismo, como sendo gravidade, como sendo eletricidade. Aqui nós temos um esquema um pouquinho mais complexo daquilo ali, em que nós vemos Deus criando o chamado fluido cósmico universal, que por sua vez dá origem a tudo quanto é tipo de matéria que a gente sabe, seja ela orgânica ou inorgânica, como também cria o chamado princípio vital, que daqui a pouco nós vamos abordar com maior detalhe. Além dessa parte toda material e energética, Deus também cria a inteligência através do chamado princípio inteligente, que individualizado
nada mais é do que aquilo que a gente considera como sendo o Espírito. Tá? Como eu disse na semana passada, depois eu vou disponibilizar todos os slides para vocês. Tá? Eu estou fazendo algumas alterações ainda, eu vou estudando ao longo da semana, e os slides que eu tenho antigos, aquilo que eu acho que não está muito legal, eu vou modificando. Por exemplo, esse slide não tem no estudo que a gente fez há alguns anos atrás. Tá? Tudo isso para mostrar que tudo está em tudo. E olha o que a ciência nos fala. Né? Nos fala que há mais ou menos 15 bilhões de anos, toda a matéria do universo estava concentrada num ponto menor do que a cabeça de um alfinete. Dá para conceber isso? Toda a matéria do universo concentrada num ponto menor do que a cabeça de um alfinete. E que de repente a pressão ali gigantesca, descomunal, gerou uma imensa explosão. Um Big Bang. E dali gerou tudo o que existe. Olha como que os espíritos anteciparam em décadas esse tipo de conhecimento. Em décadas. Porque tudo aquilo que está presente nas galáxias, nos aglomerados, nas estrelas, né, nos planetas, nas luas, e tudo aquilo estava presente e reunido numa única coisa. Inclusive a nossa galáxia. Eu li certa vez uma frase muito interessante que fala que de todas as ciências, a que nos traz maior cota de humildade é a astronomia. Porque a astronomia nos mostra exatamente o nosso tamanho nesse universo como um todo. Se a gente pegar a nossa galáxia, e se vocês forem ver naquele pontinho amarelo ali embaixo, olha onde que está o nosso sistema solar. Só para você chegar no centro daquela galáxia ali, viajando à velocidade da luz, você demoraria milhares de anos. Viajando a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Quer dizer, naquele pontinho amarelo está o nosso sistema solar. E dentro daquele pontinho amarelo está a nossa Terra. E na nossa Terra estamos nós. Me fala, por que nós somos arrogantes e orgulhosos? Por que essa mania de nos acharmos melhor, superior aos outros? Sendo que perante a tudo isso aí nós somos o quê? Praticamente nada. Não é? No entanto, ali está a nossa morada. Outra coisa que a ciência nos fala, e que vem de acordo com a ideia de fluido cósmico universal. Ali nós temos, ali no gráfico em pizza, 73% da chamada energia escura, 23% da chamada matéria escura, e 4% da chamada matéria bariônica, composta por planetas, estrelas, enfim, tudo aquilo que é visível e detectável. Cálculos da física, cálculos matemáticos nos mostram que, olha só, boa parte daquilo que existe no universo nós não conseguimos enxergar. E os nossos aparelhos não conseguem detectar. Mas está tudo previsto em fórmulas matemáticas, deve existir. Não existe o nada, não existe o vazio, tudo está preenchido por alguma coisa, que os cientistas chamam de matéria escura ou energia escura. Escura justamente porque não é detectável, está só previsto através de formulações matemáticas. Nós, e tudo aquilo que nós enxergamos e detectamos, está dentro dos 4%. O que é isso aqui? Fluido cósmico universal. Por isso que falamos, o Espiritismo antecipou em décadas aquilo que a ciência agora está nos mostrando. Querem mais? A chamada teoria das cordas, que mostra de maneira mais detalhada ainda essa questão da energia que mudando e se combinando gera tudo que existe. Ó, temos ali no número 1 diamante, que por sua vez ali no item 2 é formado por átomos de carbono numa certa disposição espacial. Cada bolotinha cinza que vocês estão vendo aí é um átomo de carbono, que é formado por sua vez de um núcleo contendo prótons e nêutrons. O próton, uma partícula atômica com carga positiva, o nêutron, como o próprio nome diz, sem carga. E girando ali em torno, nós temos aquelas bolinhas azuisinhas menores ali, os elétrons. Bom,
constituindo prótons, nêutrons e elétrons, existe uma infinidade de micropartículas que não está nesse esquema aqui, mas tudo desemboca numa única coisa, naquelas cordinhas vermelhas que vocês estão vendo ali. São as chamadas cordas, né? São essas cordas que compõem tudo que você pode imaginar que existe, né? Desde o feixe de luz até a carcaça de um elefante, tudo no universo. São modificações nelas, são as combinações delas, são as combinações das combinações, são as combinações das combinações das combinações, que gera tudo. Isso aí não é a ideia de uma energia primordial? Que André Luiz denomina como sendo o hausto corpuscular do Criador. Um imenso oceano onde tudo está embebido, onde tudo vibra, onde tudo vive. Nossa, o Espiritismo criou isso? Não. O Espiritismo simplesmente veio nos mostrar de modo científico algo que já era intuitivo em inúmeras civilizações. Como, por exemplo, no hinduísmo, quando eles falam lá nos Vedas, que é o livro sagrado dos hindus, que tudo que existe no universo é criado pela respiração de Brahma, que é o Deus Supremo, que através da expiração, Brahma cria o universo que se expande. E através da inspiração, o universo se unifica. O que eles estavam falando, senão do Big Bang? Senão de que existe uma única substância que na intuição do escritor dos Vedas ou dos escritores, liga-se a essa energia primordial, que hoje a ciência chama de cordas. Objetos unidimensionais. Bonito isso demais. Por isso que se fala que o Espiritismo é ciência também. Até aqui, dúvidas, perguntas, comentários? Comentário que eu acho que para aquela época falar disso, muita gente não estava preparado. Jesus veio tentar trazer essa mensagem também, né? Da física quântica, de tudo isso, né? E a gente sabe que se cai esse tipo de conhecimento da exploração do átomo, dos prótons, elétrons, dessa massa atômica toda, o indivíduo faz uma bomba atômica. A manipulação errada da energia causa catástrofes. Vai saber o que aconteceu em Adamantina. Porque ali a tecnologia era muito avançada, talvez mais do que nos dias atuais. É aquela história do alimento, Fernanda, né? Nós recebemos o alimento, que é o conhecimento, de acordo com o nosso nível evolutivo, de acordo com a nossa capacidade em assimilá-lo. A partir do instante em que nós vamos crescendo, em termos mentais e morais, nós vamos recebendo maior cota de informações. A nossa própria concepção de Deus muda constantemente. Como que era a concepção de Deus na época lá dos selvagens, dos habitantes das cavernas, né? Um pouquinho mais adiante, aliás. Deus era uma coisa material. Deus era uma árvore estranha, uma rocha esquisita, Deus era o trovão. Aí depois, com a evolução, a ideia de Deus foi se aperfeiçoando, chegando na inúmera quantidade de pequenos deuses, responsáveis por cada fenômeno da natureza, para depois se unificar num Deus só, que a concepção ali era daquele indivíduo velhinho, de barbas brancas, sentado num trono nos céus, para depois chegar na concepção de Deus como sendo uma inteligência universal, causa primeira de todas as coisas, que é a concepção espírita. E a concepção de Deus não vai parar por aí. Nos fala Ramatiz de que com a nossa evolução espiritual, nós vamos ter cada vez mais uma ideia nítida do Criador. E nisso, como você mesma disse, em tudo, no que se diz respeito àquelas lições que ainda nós não temos condição de aprender. Mas com o tempo, com o nosso crescimento, nós iremos aprender. Daniel, então aquele gráfico de pizza ele vai aumentando conforme a gente vai, a energia escura e a matéria escura, conforme a gente vai ampliando nosso conhecimento, nossa evolução, esses 4% vão aumentando. Esses 4% vão aumentando.
por quê? Porque aí nós vamos ter condição de conceber outras coisas em termos mentais e a própria aparelhagem nossa vai melhorando a tal ponto que tudo aquilo que é indetectável passa a ser detectável. Né? Olha como que os espíritos da codificação anteciparam um conhecimento científico atualíssimo. Atualmente estão tentando detectar a matéria escura, né? Exato, a matéria escura. Eles acham que é composta por uma classe de subpartículas chamadas de neutrinos, extremamente difíceis de serem detectados. Enfim, tem muita coisa aí. Tem a chamada partícula de Deus, já ouviram falar? O chamado bóson de Higgs. Né? Enfim, tudo vai descambar para aquilo que um sábio hindu, há milhares de anos, já concebeu através de via intuitivo. Porque, em verdade, a verdade, ela é única em todas as épocas. Ela não muda. O que muda é a nossa concepção da verdade, com o tempo. O próprio Einstein, ali, o pensamento de Einstein, está embutido no conhecimento da codificação. Quando os espíritos da codificação, falando de fluidos, eles nos falam que os fluidos podem se transformar em coisas materiais, ele está falando de conversão de energia em matéria. O que Einstein nos falou no início do século XX? Que toda matéria nada mais é do que energia condensada. E é igual a mc ao quadrado. A energia de uma massa é igual àquela massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. E isso aí, a doutrina espírita falava há décadas da conversão dos fluidos em matéria. Olha o campo imenso para investigação quando a ciência descobriu o espírito. Porque vai chegar um momento na história da nossa humanidade em que a ciência, e já estamos quase lá, vai descobrir a existência da alma, a existência do espírito. E que esse espírito sobrevive à morte do corpo físico. Estamos a um passo dessa descoberta. E quando isso acontecer, muita coisa vai ser mudada em termos de concepção. Muita. Isso vai mudar muito a vida das pessoas. Em termos de descoberta, idem. Bom, então nós vimos que temos energia. O universo vibra em energia e que matéria é energia. Lembrando, escrevi fluido lá. Escrevi fluido, vocês têm que entender o quê? Energia. Qualidade das energias. Qualidade dos fluidos. Daniel, Oi. Desculpa. Pode falar. Mas teve um dado momento que você falou do fluido universal e você também falou da energia. Sim. Aqui? Acho que sim. Né? Por quê? Segundo as concepções da física, existe uma matéria escura, algo mais condensado, e existe a energia escura, que é a energia na sua forma mais livre. Né? É como se essa energia escura, num dado momento, sofresse um certo colapso, se condensasse um pouquinho, gerando a matéria escura. E muito provavelmente essa matéria escura, se condensando ainda mais, geraria a matéria visível. E tudo aquilo que existe. Seriam etapas de formação. Mas isso não é o mesmo que o fluido. A energia, vamos dizer que o fluido cósmico universal, em termos comparativos, seria aquela energia escura ali. Tá? Que daria origem a tudo o que existe nesse universo nosso aí. Bom, fluidos, pensamentos. O que tem a ver fluido, energia com pensamento? Tem tudo a ver. Porque o nosso pensamento é uma emissão energética. Pasmem, além do nosso pensamento ser uma emissão energética, ele, de certa maneira, também é material. Allan Kardec nos escreve que a emissão de pensamentos ocasiona uma perda real fluídica, uma perda real energética. E tudo isso relaciona-se com os nossos sentimentos. Pensamentos e sentimentos são a tônica maior quando a gente fala na questão do passe. Porque as energias nossas que estão presentes em nós, elas sofrem profunda influenciação do nosso pensar, do nosso sentir. São força eletromagnética. Dá para medir? Ainda não. A partícula do pensamento, porque o pensamento, ele é partícula. Ele é ao mesmo tempo partícula
e ele é ao mesmo tempo energia. Ele tem essa dualidade. A doutrina espírita nos explica que o espírito é a fonte do pensamento e a fonte do sentimento. E explica também que nós temos vários corpos energéticos. E que esses corpos energéticos nossos vibram com esse nosso pensar. E esse nosso pensar produz, além dessa repercussão nos nossos corpos, uma atmosfera energética ao nosso redor. Todos nós temos uma atmosfera energética pessoal, e a somatória dessas energias pessoais levam a uma atmosfera coletiva. Se pudéssemos ver aqui, se dispuséssemos da vidência amplamente, disseminada, veríamos um campo energético ao redor de cada pessoa. Campo energético desse se fundindo, se unificando com os campos energéticos daqueles que estão ao redor, formando uma imensa atmosfera coletiva. Pode falar. Na literatura espírita, nos fala que os nossos pensamentos são imagens em ação. Sim. Então, por isso a doutrina nos ensina tudo isso, a maneira da gente pensar. Porque pensou, foi. Então, aí é a sintonia, não é? Exato. Os pensamentos atraem boas energias e bons espíritos. O contrário é o contrário. Então, por isso que o pensamento é imagem que foi e é vista. E essa imagem que vai, ela tem uma certa energia e uma vitalidade específicas. André Luiz nos explica a questão, do pensamento, da mecânica de produção do pensamento de uma maneira muito interessante. Ele fala o seguinte, que o espírito é a chama. O espírito tem uma coloração, vamos dizer assim, que vai do rubi, brilhante a fosco. Por enquanto, nós não temos conhecimento mais aprofundado e evolução mais aprofundada para entender a questão do espírito em si. Mas envolvendo o espírito existe um envoltório chamado corpo mental. E esse corpo mental, à medida que o espírito vai vibrando através da vontade, ele vai emitindo partículas de si próprio, que nada mais são do que o próprio pensamento. E dependendo da força de vontade, da intensidade, o nosso pensamento gera formas, as chamadas formas pensamento, que podem ganhar uma vitalidade mais ou menos prolongada de acordo com a força de vontade e da insistência do indivíduo em pensar. Como assim? Se eu pensar agora numa cadeira, automaticamente no meu corpo mental formar-se-á a imagem de uma cadeira. E se eu mantiver esse pensamento bem fixo, nós vamos, se alguém tivesse a capacidade de ver, essa imagem de uma cadeira estaria transbordando do meu ser e viajando por aí. Por aí a gente percebe a importância dos sentimentos no processo de influenciação recíproca. Por quê? De acordo com o nosso nível de sentimentos, nós geramos pensamentos correspondentes. Bons sentimentos produzem bons pensamentos. Maus sentimentos, maus pensamentos. E tudo isso é vibração. E Jesus já havia nos alertado disso aí, a respeito do coração. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele não fala isso? Exato. O coração como símbolo ali dos sentimentos. Então nós temos uma atmosfera, sim. Essa atmosfera é energética, sim, na forma de um ovo, conforme a gente vê aqui. Tá? Muitas imagens que eu vou colocar aqui, eu tirei de um site da internet chamado Ibis, está até ali embaixo ali. Tá? Depois vocês acessem ali, tem muitos vídeos curtos, interessantíssimos, e muitas imagens interessantes. O que a gente vê ali? A gente vê a figura de um ser humano, a gente vê ali envolvendo esse ser humano um ovo, estão vendo? Essa camada energética ali, o povo, nós, vulgarmente conhecemos pelo nome de aura. Que segundo André Luiz é a antecâmara em que nós recebemos as influenciações que vêm de fora. Um processo mediúnico de comunicação passa pela aura. Um processo de obsessão espiritual passa
pela aura, que nada mais é do que uma camada energética que está ao nosso redor, que ganha brilho, cor, odor e vitalidade de acordo com o nível dos nossos sentimentos. Olha só como que nós não podemos enganar aqueles que estão desencarnados. Olha só como que nós podemos afivelar diversas máscaras perante nós que estamos aqui encarnados, fingindo sentimentos, fingindo pensamentos, fingindo situações. Para um desencarnado, não tem como haver esse fingimento. Porque através da análise das energias que estão emanando de nós, ele tem uma exata ideia do nosso nível espiritual, daquilo que nós vibramos e pensamos. Kardec fala isso. Quando nós, por exemplo, temos a intenção de matar alguém, podemos ter uma imagem impassível no exterior, mas todo o movimento homicida está ali desenhado, arquitetado e em movimento no nosso corpo espiritual. Isso daí não fica, não passa batido por aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão desencarnados. Eles veem e enxergam bem isso daí. Ah, Daniel, mas isso daí é uma concepção muito vaga, né? Um corpo, uma energia, tal. Médiuns videntes já viram isso daí. Claro. Até mesmo aqueles católicos. Quando a gente vê alguma pintura de algum santo, vocês não veem uma luz ao redor dele? Vem. Vocês não veem uma aura aqui ao redor deles? Vem. Isso daí é o símbolo de crescimento espiritual, de espiritualidade. Quer dizer, é algum médium vidente católico que, olhando para aquelas entidades, viram aquela luz. Ou, intuitivamente, pressentiu essa luminosidade em redor das almas santificadas. Se eu não me engano, é Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que nos desenhos, nas oleografias, ela é apresentada mais ou menos desse jeito aí, né? Com uma camada energética multicolorida ao redor. É algum médium vidente que ouviu ou alguém que intuiu a existência dessa camada. O índio, né? O índio. Sim, o índio, né? Bom, fora isso, alguém pode estar pensando, mas isso não é somente uma concepção de alguém e tal, será que é verdade isso? Existe esse aparelhinho aqui. A máquina Kirlian. A máquina Kirlian foi inventada ao acaso, lá na antiga União Soviética. Alguns falam 1939, outros falam um pouquinho mais à frente, mas foi inventado por um eletricista, né? Estava em voga naquela época a invenção de máquinas assim para descobrir campo energético, magnético nas pessoas, inclusive para ser usada para fins militares, né? E um sujeito chamado Seymour Kirlian, ele de repente inventou isso daí e descobriu uma luminosidade em redor do corpo das pessoas, e não só das pessoas, mas de objetos também. E ele chamou isso daí de aura, né? A aura, a tão chamada aura, ao longo das décadas, estava finalmente constatada. Alguns pesquisadores, espíritas inclusive, não têm tanta certeza de que aquilo que é retratado na Kirlian é a aura em si, com o qual eu concordo. Eu acredito que a luminosidade que nós vamos ver aqui é uma parte da aura, talvez a parte mais material dela, mas já é alguma coisa. Eu até já relatei isso para vocês nos estudos de sexta-feira. Desde 1999, 2000, o Ministério de Saúde da Rússia utiliza a fotografia Kirlian para fins de diagnóstico e acompanhamento de tratamento. A fotografia Kirlian. Porque eles sabem que aquela energia ali, talvez eles nem concebam aquilo como sendo algo fluídico, energético. Mas eles sabem que por ali dá para diagnosticar uma doença antes de acontecer ela no corpo físico. Dá para, inclusive, acompanhar o tratamento através da luminosidade que surge através da Kirlian. Dá uma olhada nisso. Nossa, Daniel, uma chave, uma moeda, tem aura? Tem, gente. Nossa, existe um espírito ali? Não, gente, claro que não. Mas o que é aquela luminosidade que a gente está vendo roxa ali na chave, azul, bonita naquela moeda? Lembram?
que o Espiritismo nos fala, e Einstein confirmou, que matéria é energia? Que, aliás, a matéria é um estado, vamos dizer assim, artificial da energia? Que a energia tenta de todas as maneiras escapar para ficar no seu habitat natural de energia livre? É o que a gente vê ali. Então ali o que a gente vê é a energia que compõe aqueles materiais, aqueles metais, que ali extravasa e que a fotografia Kirlian pode detectar. Eu ia falar isso, uma tentativa de extravasação da energia. Exato, porque a energia, o que é a matéria se não energia coagulada? Só que aquela energia tende muito a escapar, né? E esse escape, obviamente, você não vê a olho nu. Tem que ter uma metodologia diferente. Através da máquina Kirlian a gente vê isso. Já ouviram falar de uma técnica anímica chamada de psicometria? Em que a pessoa pega um objeto e sabe exatamente onde é que está o dono do objeto? Era muito comum isso nos Estados Unidos, até na Europa. Algumas décadas atrás, não sei como é que está hoje. Sumia um sujeito, sumia uma criança, todo mundo procurava, ninguém achava. Aí, de repente, pegavam algum objeto daquela criança, uma roupa, um brinquedo, dava nas mãos de um psicômetra. Ele se concentrava e achava exatamente onde a pessoa se encontrava. Sabe o nome do filme? Não lembra, né? Sei que eram 3 crianças e aí elas desapareceram e entrou essa pessoa que ela conseguiu localizar a criança, que ela estava embaixo da terra, no buraco, através de um objeto que estava na criança. É chamada psicometria, né? Inclusive, os tais trabalhos de magia negra, sabe os trabalhos de macumba? Que tem objetos e tudo mais, etc. Firma-se isso daí justamente através da energia dos objetos. Porque no fundo, quando se fala em trabalho de magia negra, a gente está falando do quê? De movimentação energética para prejudicar alguém. Se eu penso mal de uma pessoa, firmemente eu estou fazendo um trabalho de magia negra. Chamado feitiço mental. E a gente faz isso o tempo inteiro. E a gente não sabe que está sendo feiticeiro, nem macumbeiro. Mas o tempo todo a gente está fazendo isso. Quando você olha o sujeito e fala assim, eu quero matar aquela pessoa. Eu quero que a pessoa exploda. Você está enviando uma carga de energia ruim para aquele indivíduo. É um feitiço mental. Agora, muitos têm a técnica de fazer certos objetos se tornarem, entre aspas, radioativos, em termos de energias ruins. E aqueles objetos passam a ser emissores contínuos de energia ruim para o alvo. Então, ao invés de você ficar focando a energia negativa ali, você terceiriza a responsabilidade para um objeto. Né? Ainda nós vamos fazer um estudo, né, a respeito de como isso funciona em termos energéticos. Ensina não. Nem eu sei como é que faz, pelo amor de Deus. Não sei, mas a gente vai ver a questão energética da coisa. Fala. Alguns anos atrás, eu vi na televisão, eles mostraram um menino, um rapazolinho, o pensamento dele, ele botava uma câmera fotográfica. Sim. E ele fotografava a câmera, o mental. É a chamada fotografia de pensamento. Existia um sujeito chamado Ted Serios, se eu não me engano ele era grego, né? Há uns 30, 40 anos atrás, que ele fazia isso. Né? Pegava-se uma máquina fotográfica daquelas antigas, né, de chapa e tudo mais, né? Colocava assim ao nível da testa dele, ele concentrava numa imagem e batia a câmera, né? Batia ali a chapa. Depois ia revelar, aparecia. Isso foi mais recente aqui no Brasil, um menino, tipo, de 12, 14 anos, uma coisa assim. E o que é isso? Senão manipulação da energia a ponto dela fazer a sua impressão numa câmera fotográfica. Olha que ponto que a coisa chega. Quem? Tu? Forma pensamento. Exato, fotografa, forma pensamento. Daniel, do mesmo jeito que a gente disse, você acabou de informar a respeito de feitiços, essas coisas, quando a gente, tipo assim, alguém leva alguma coisa para benzer,
o bem também entrega para outra pessoa, alguém leva uma roupa dessa pessoa para benzer, tem alguma influenciação? Então, se você, por exemplo, for pensar nesses termos energéticos, ô Hilton, uma roupa ali para ser benzida e tudo mais, aquela roupa tem a sua atmosfera fluídica. Né? Está se jogando ali em cima energias de bom potencial. Mas aí eu te pergunto, de que vale uma pessoa desarmonizada vestir uma roupa harmonizada? Não é muito melhor o indivíduo, ele se harmonizar, né, em termos energéticos, para que ele possa ficar bem? É muito melhor e muito mais duradouro. Nesse caso aí, a roupa é apresentada, digamos, ao médium. Essa energia vai transportar a energia mental na pessoa. Não é ele só usar aquela roupa, mas vai direcionar. Certo, mas como... Perfeito, mas olha só. A pessoa, tipo, como se fosse um passe à distância. Certo, mas e se a pessoa não estiver devidamente sintonizada? E se a pessoa não estiver vibrando de termos altamente positivos para poder assimilar essa energia? Não vai haver assimilação nenhuma. Mais importante do que isso é o indivíduo se converter ele próprio num polo emissor de energias positivas, para o seu próprio benefício em termos espiritual, em termos energético, físico, orgânico, do estado de saúde mesmo. Isso é o que realmente vale. Quem? Então, da mesma forma, para que uma magia faça efeito, a pessoa também tem que estar desarmonizada, tem que estar com essa mente para poder captar aquela energia negativa. Tudo questão de vibração. É a questão do semelhante que atrai semelhante. Nós não vimos ali a aura? A pessoa que detém pensamentos positivos, elevados, nobres, que busca crescer, se aprimorar, ajudar os outros, vai ter uma couraça indestrutível ao redor dela. O Chico. Né? Chico. Você acha que algum trabalho de macumba, alguma energia mental pegaria o Chico? Nunca. Agora vai me pegar? Facinho, facinho. Não tenho dúvida disso. Não precisa nem ser um feiticeiro bom. Qualquer feiticeiro meia boca já causa dano. Fala. Um dos estudos que eu fiz, não lembro agora o livro, mas relata que a pessoa, mesmo recebendo o passe presencialmente no momento, ela se brinda. Sim, claro. Então, ela coloca uma barreira entre o médium e ela própria. Sim, exato. Então, aí vem o lado do querer. Então, se ela recebe a roupa e ela acredita que através daquela roupa ela vai conseguir melhorar o estado emocional ou a cura, minha cura, isso vai ajudar. Mas ela, até mesmo presencialmente, ela pode barrar aquela oração ou aquela energia. Lembra do que o Cristo falava quando curava alguém? O que ele falava mesmo? Tua fé te curou, tua fé te salvou. E o que é a fé? É algo místico? A fé tem base científica. É a vibração. O indivíduo que tem fé, ele vibra positivamente, porque ele quer e ele tem confiança de que a ajuda vai vir. Isso daí já permite a ele, em termos energéticos, captar a energia positiva que vem de fora. Jesus ali, vamos dizer assim, ele era um foco produtor de energias positivas de altíssimo grau, e esse foco produtor de energias positivas de altíssimo grau, quando encontrava a devida ressonância em alguém, produzia aquelas maravilhas todas. Daniel, Fala. O que ela falou é a pessoa que é refratária. Ah, sim, claro. Não é? A pessoa refratária. Tem desenhinhos na internet, Sim. na sala de passe, o passista com a mão em cima da pessoa, aquele jato, chega na pessoa e faz isso. Faz assim. Questão de sintonia magnética. Simplesmente isso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que é isso? Um caracol, né? Olha que energia bonita que extravasa dele. Né? Porque ali, além da parte material, existe um princípio espiritual. Ainda rústico, ainda em processo de elaboração, mas que já de certa forma ali interfere. Como a gente vê nisso aqui também. Olha que interessante. 2 cogumelos. Do lado de lá, um cogumelo orgânico. Estão vendo a camada energética ao redor dele?
Agora dá uma olhada do lado de cá, à direita de vocês, o cogumelo que é comercializado, que está lá na prateleira do supermercado. Dá uma olhada na camada energética dele. Tá morto. Curti. Tá meio morto. Dá uma olhada nisso aqui. Do lado de lá, tomate cru. Do lado de cá, cozido. Dá uma olhada nisso aqui. Do lado de lá, brócolis cru. Do lado de cá, cozido. Assim, mas será que isso é mesmo? Será que tem fundamento espiritual? Uma vez o Chico contou uma história que eu achei muito interessante. Ele estava na casa de uma pessoa para poder ajudar aquela pessoa em alguma coisa. Era uma pessoa desequilibrada, ele foi lá conversar, dar um passe, enfim. Quando ele chegou na cozinha da casa daquela pessoa, ele encontrou alguns espíritos malfeitores lá. E o Chico, na vidência, viu aqueles espíritos todos. E os espíritos, obviamente, se sentiram incomodados com a presença do Chico. E falaram assim, vamos cair fora daqui. E foram embora. Antes de ir embora, um deles viu um cacho de banana, material, em cima da mesa, levou a mão e destacou aquilo que o Chico chamou de banana energética. De uma banana de lá, e saiu comendo. O Chico achou aquilo lá uma coisa mais interessante do mundo. Em verdade, o que aconteceu ali? A contraparte energética do fruto foi levada embora. Quem comesse aquela banana ia comer só a parte material da banana, mas não ia comer a parte energética dela. Só a massa. A energia ia ficar para lá. É o que explica os frangos assados nas encruzilhadas. Alguma coisa a ver. Tudo diz respeito em termos energéticos, né? Quando se fala, por exemplo, que antes do passe ou no dia do passe o indivíduo tem que se abster de comer carne e ter uma alimentação mais voltada a vegetais e a frutos, isso daqui, sabe, não é um ritual, um cerimonial sem sentido, não. Tem bases energéticas ali envolvidas. Porque a carne, ela é paupérrima em fluido vital. Pobre. Além de estar impregnada com as energias densas do animal que foi ali sacrificado, morto. E custa para fazer digestão. Agora, se você pegar, por exemplo, frutas, legumes, vegetais, uma alimentação mais leve, você vai estar se robustecendo de fluidos vitais que vão te ajudar no processo ali do passe. Você mesmo, no estudo da Gênesis, você colocou para a gente sobre o fluido cósmico universal. Quanto mais fresco o alimento a gente comer, mais fluido vital tem ali, né? Os frutos são verdadeiras bolsas ricas de fluido vital. Teve uma outra passagem do Chico que eu acho que ele conta, ele estava numa casa também de uma senhora, acho que muito pobre, e ela serviu uma sopa para ele, Serviu a sopa. Tinha uma barata. E tinha uma barata na sopa. Sem jeito, sem saber o que fazer ali, e ele fechou os olhos, mas na hora que ele abriu já tinha sumido, né? Na verdade foi o seguinte, realmente, né? Ele foi lá, uma senhora muito pobrezinha, e ela tinha problema de visão. E ofereceu uma sopa, né, pro Chico. O Chico começou a comer, quando ele olhou, tinha uma barata enorme na sopa. Aí o Chico ficou meio sem jeito, como você disse, né, Fernando? O que eu faço? Pega a barata, joga fora, deixa de comer. E o Chico falou assim, bom, eu não posso ofender essa minha irmã. Olha que nível do Chico. Quem de nós faria um negócio desse? Ninguém faria isso. E ele continuou a comer, conversando com a mulher. Quando ele olhou pro prato, o prato já estava vazio, não tinha barata lá. Vamos torcer para terem desmaterializado a barata, né? Comer barata, meia dose, né? Vamos mais? Agora a gente vê as fotos Kirlian dos dedos da pessoa. Porque a fotografia Kirlian, aquele equipamento ali, na verdade é uma foto de uma chapa fotográfica, tá? E ali a gente vê. Vocês estão vendo aquela parte arredondada ali escura? Não é a cabeça da pessoa, não. É o dedo, tá? Nós vemos ali um médium passista em seu estado normal antes de aplicar o passe magnético. Tá vendo aquilo ali? Guardaram bem a figura? Viram diferença? Muita. O mesmo médium durante a aplicação do passe magnético. Dá uma olhada da diferença energética do antes para o depois. Por isso que nós falamos que a fotografia Kirlian, ela aborda uma parte da aura. Mas ali o que a gente vê, doação energética. Quando Kardec falava em fluido vital, é isso daqui. Quando Mesmer falava em magnetismo animal, é isso daqui. Hoje a ciência consegue detectar. Dessa forma. Tem mais? Tem.
Esse é o segundo médium se preparando para dar passes. Dá uma olhada nas extremidades do dedo dele. É a eletricidade que foge pelas pontas. Dá uma olhada nisso aqui. Se converteu no verdadeiro, como ele fala ali, né? Num pequeno sol. Esse doa energia bem mesmo, né? Olha a quantidade de energia sendo doadas. Chama a atenção aquele jato branco bem ali na ponta, né? Provavelmente é ectoplasma. Muito provavelmente. Já que o ectoplasma é riquíssimo em fluido vital. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar de ectoplasma ainda. Não hoje. A pessoa que estava para receber o passe. O sujeito que ia sentar na cadeira. Assistido, fotografado, antes de receber os passes. Dá uma olhada na energia ao redor do dedo dele. Gente, olha aquilo ali. Já não passa a sensação de que a pessoa está irritada? Desarmonizada, né? Sabe quando o indivíduo está com raiva, ele fica até com os dedos assim? Passa essa impressão. Isso antes do passe. Dá uma olhada depois do passe. Olha como houve uma harmonização da camada áurica ao redor dele. Dá uma olhada no antes. Cadê o antes aqui? Ó? Com os descontínuos. E olha só a camada como ela ficou mais harmonizada, mais contínua depois do passe. Durante aqui eu não consegui pegar a foto não, mas provavelmente a gente ia ver algo semelhante a isso daí. Ativação, transição, crescendo. Por falar em transição e ativação, eu li um artigo do indivíduo que ele verificou o efeito da homeopatia através da fotografia Kirlian. Eu não consegui as fotos, revirei a internet, não achei. Então, ele pegava uma pessoa antes de tomar um medicamento homeopático. Então a aura estava de uma certa maneira. Aí a pessoa tomava o medicamento homeopático e ele tirava a foto com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos e 30 minutos. Mas a diferença ao longo do tempo era enorme. Era um progressivo aumento quântico, um aumento energético na aura daquela pessoa. Queria achar, mas não achei. Um dia eu acho. Aí a dona Margarete trouxe algumas fotos Kirlian, que a gente tem um aparelho aqui. Né? O Valdenir, junto com o grupo dele de terça-feira, uns anos atrás, comprou a máquina Kirlian. E a gente fez alguns experimentos ali com os nossos próprios dedos. Né? Nossa, Daniel, os teus dedos devem estar energia e tal. O meu foi o pior. Parecia que eu estava desencarnado, não tinha energia nenhuma perto do meu dedo. Ai de quem toma passe comigo, acho que eu pego a energia da pessoa, não dou energia. Depois vocês veem lá. Pessoa nervosa, tensa, antes de ganhar o passe magnético. Dá uma olhada na camada áurica ao redor. Depois, após o passe, deu aquela harmonizada, né? Aqui, jovem viciado em drogas antes de ingerir cocaína. Já não está com a aura lá, essas coisas. Depois, olha os elementos fluídicos, vitais, como que fica. E olha que essa fotografia capta as partes mais materiais da aura. Porque a aura, em verdade, ela é composta de uma parte material, vamos dizer assim, que são as emanações do próprio corpo físico da pessoa. Só que essas emanações, elas sofrem uma transformação de acordo com o pensamento que é circulante por lá. Então a gente vê que dependendo dos hábitos da pessoa, do pensamento da pessoa, a camada energética muda totalmente. Essa é legal. Dá uma olhada nisso aqui. Pessoa em estado de raiva, no momento de uma briga, num bate-boca. Quando a gente briga com os outros, olha como é que fica a nossa energia. Descarrega tudo. Olha só, já passa aquela sensação de raiva, né? De indivíduo desequilibrado. De certo, ele estava discutindo com esse outro aqui, ó. Outra pessoa nas mesmas condições e mesma oportunidade. Na verdade, eram 3 pessoas discutindo. Olha o terceiro aqui. Então, aqui a gente vê, de modo material, aquelas recomendações cristãs para a gente perdoar, para a gente não levar a discussão a sério, para a gente desejar o bem para os outros, para não desejarmos mal para ninguém. E a gente pensa que tudo isso aí é algo assim, né? Tal. Em verdade, a gente vê as consequências aqui, em termos energéticos. Dá a diferença disso aqui? Muita, né? Pessoa em pleno relaxamento,
início de meditação. Olha a camada como que fica mais luminosa, mais branca. Com essa diferença, né? Dá uma diferença disso aqui, né? Dedo de uma criança. Quando se fala que criança é rica em energia e não para quieto, aí ó, olha como que uma criança é. A criança verte a energia por todos os poros. Por isso que o passe em uma criança, em geral, porque há exceções, tem que ser essencialmente um passe dispersivo. Porque se você jogar mais energia nessa criança, como é que fica a aura dela? Já imaginaram? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Por falar em casos específicos, aqui é um caso interessante, de uma criança com uma doença muscular degenerativa, muito rara e de difícil recuperação. É a mãozinha da criança lá do lado esquerdo de vocês. Essa criança foi submetida a uma série de passes, acho que uns 10 ou 12 passes. Depois os pais não levaram muito adiante, não. Mas depois do passe, olha só como é que já muda a questão energética dela. Tomou até forma. Né? Tomou até uma forma. Mas não adiantou, porque ela era portadora de uma doença realmente complicada e acabou desencarnando um tempo depois. Mas aí a gente vê o antes e o depois da questão energética. Né? Quando a gente fala em cura, a gente está falando disso aqui, ó. Olha só o que está presente no Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais para o seu uso. Olha o que o pessoal acabou de comentar aqui. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Nossa, mas isso está na Bíblia? Tá. Mas ali é Paulo de Tarso dando passe? É. Quando ele fala ali, ó, pelas mãos de Paulo se faziam milagres extraordinários. Fundamentação bíblica. Quando a gente vê lá na Revista Espírita de 1865, como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer um, se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Então, na semana que vem, nós vamos entrar bem nesse capítulo relacionado à questão das nossas energias, um pouco mais, a respeito de chakras, a respeito de curas, e nós vamos ver como que essa energia vital é produzida, como que ela é robustecida e como que ela é doada para as pessoas. Certinho? Sim. E no momento que a gente do passe, a gente percebe o calor das mãos e também percebe esse fluido. Então, é a seguinte, depende muito do passista. Tem passista que sente um calor nas mãos, outros sentem um formigamento, outros sentem realmente algo sair da ponta dos dedos, outros já sentem algo sair da palma das mãos, e tem passista que não sente nada. Então talvez varie muito de acordo com a psicosensibilidade do passista. Não, mas quando você Se sentir. não é passista. Quando você não é passista, isso daí, se a gente for encarar a questão sob o ponto de vista energético de passes, pode ser que aquele indivíduo seja uma pessoa apta a doar energias. Talvez ela note isso quando ela se sente muito ou profundamente esgotada quando entra em contato com algumas pessoas necessitadas. Às vezes a pessoa está bem, entra em contato com alguma pessoa necessitada e depois daquela conversa ela fica como se fosse assim um saco vazio. Né? Mesmo inconsciente. Toda a energia dada, mesmo inconsciente. É a chamada lei dos vasos comunicantes. É muito comum isso acontecer. Né? Quem tem mais, doa para quem tem menos. Então, no passe em si, o passista ele é ensinado e ele pratica a doar a sua energia até um certo ponto, até um certo limite. Até mesmo para ele evitar essas situações de esgotamento durante o passe e até mesmo na sua vida comum. Mas isso a gente vai ver muito ainda na semana que vem, não, na próxima semana sim. Sim. Floral de Bach. Os florais, assim como na questão da homeopatia, lida muito com o campo energético da pessoa. Muito. Florais de Bach, homeopatia, reiki, acupuntura, tudo isso lida com o campo energético da pessoa. Certinho?
Gostar das fotografias, Kirlia? Bonitas, né? Semana que vem a gente continua. Daniel, além da parte matéria que a gente sabe que a energia tem, que eu acabei de falar, o pensamento é a força maior da energia. Pensamento é a força maior da energia, sem dúvida. Claro. Por quê? Porque quando a gente pensa, o nosso pensamento se espalha por todo o nosso corpo espiritual, duplo etérico, que nós vamos falar ainda, né? E pelo nosso fluido vital. Então, de acordo com o nível e qualidade do seu pensamento, o teu fluido vital vai ter uma qualidade, vai ter um nível de maior ou menor penetração, de maior ou menor capacidade de cura. O pensamento está na base de tudo.